Bom dia, meninos do sexto ano do Portal do Saber. Estamos de volta com mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai continuar falando sobre geometria. Hoje a gente vai falar sobre polígonos. Mas, prof, o que é polígonos? É isso que a gente vai descobrir na aula de hoje. Antes, eu queria falar a matéria do simulado para vocês, que a gente vai ter o simulado essa semana. E a matéria do simulado vai ser perímetro, triângulos e ângulos. Perímetro e triângulos a gente estuda essa semana. Ângulos a gente estudou na semana passada, ok? Galerinha, se liguem nas classificações, tá? Classificações dos ângulos e classificação dos triângulos, ok? Gente, vamos lá então. Hoje a gente vai estudar a apostila da página 104 até a página 109. Gente, primeiro a gente vai falar sobre linhas poligonais. Gente, o que é uma linha? Gente, eu tenho como fazer vários tipos de linhas. Eu posso fazer aquela linha que ela é uma curva, né? Uma linha curva, assim, ó. Como se eu fizesse um monte de onda. Eu posso fazer uma linha reta, né? Pegar a minha régua e medir lá uma linha reta. E eu posso também fazer uma linha que ela é cheia de quinas, igual essa aqui, ó. Que ela é composta de vários segmentos de reta, de vários pedacinhos de reta, um coladinhos no outro, formando essas quinas. Esse aqui é um exemplo de linha poligonal aberta. Por que ela é aberta? Observa que o ponto A e o ponto B, eles não se encontram. É como se fosse é só uma linha mesmo, não formam uma figura. Eu tenho um exemplo de uma linha poligonal. Essa aqui é uma linha simples e aberta. Ela é simples porque ela não se cruza no meio e ela é aberta porque ela não se fecha, não forma uma figura. Essa aqui é uma linha poligonal não simples. Por que ela não é simples? Porque ela se cruza no meio, tá vendo? Ó, eu tenho esse segmento e esse segmento aqui se cruza com esse aqui, tem um ponto de encontro. Então eu falo que ela é uma linha poligonal não simples e ela é aberta, porque ó, o ponto A e o ponto B estão aqui, elas não se fecham. Esse aqui é um exemplo de linha poligonal não simples, porque se cruza no meio, só que é fechada. Olha aqui, o ponto A e o ponto B, eles se encontram no final, formando uma figura, fechando essa linha. E, por fim, eu tenho esse exemplo aqui, que esse aqui é a nossa definição de polígono. O que é um polígono? O polígono vai ser uma linha poligonal fechada e simples. Por que é fechada? Observa que o ponto A e o ponto B se encontram formando uma figura. E ela é simples porque os segmentos de reta, os lados do meu polígono, eles não se encontram no meio, tá bom? Então, essa é a nossa definição de polígono, tá? São linhas poligonais simples e fechadas. Gente, o que é polígono? Polígono, gente, é o contorno, tá? É a linha, é o contorno. Observa aqui. Como que eu posso dar o nome do meu polígono? Tem várias formas, mas aqui eu vou explicar para vocês assim, ó. Esse polígono, olha os vértices dele. A, B, C, D, E, F. Então eu posso falar assim, observe o polígono. Aí eu coloco ali as letras uma do lado do outro, ó. A, B, C, D, E, F. Observe o polígono A, B, C, D, E, F ao lado e responda. Então essa é uma forma de eu nomear o polígono. Como? Dizendo os vértices dele, dizendo o nome dos vértices dele ordenadamente, tá bom? Então, polígono, gente, é o contorno, é a linha. O que está dentro do polígono é a região interna do polígono, ok? Gente, agora a gente vai falar sobre perímetro. O que é perímetro? Perímetro é quanto vale esse contorno. Perímetro é como se eu pegasse esse contorno aqui, ó, eu abrisse ele, ó. Eu abrisse ele aqui e esticasse ele e medisse para ver quanto ele vale. Então, perímetro é o valor do comprimento do contorno da figura. Perímetro é o valor do comprimento do contorno da figura. Ou, uma explicação mais simples, é a soma do valor de todos os lados de uma figura. Por exemplo, isso vai cair no simulado, tá, gente? Olha só. Eu tenho esse polígono aqui. Então, olha só quanto mede cada um dos lados dele. Se na questão estivesse falando assim, ó, calcule o valor do perímetro do polígono abaixo, o que você ia fazer? Perímetro, né? P é igual a 8 mais 12, ó, 8 mais 12, mais 7, mais 6. Aí você vai fazer perímetro é igual a 8 mais 12, 20. 20 mais 7 mais 6, 13.
20 mais 13 é igual a 33. 33 o quê? Se for centímetros, centímetros. Se for metro, metro. Aí vai depender da unidade de medida que está sendo utilizada. O polígono, gente, ele pode ser convexo ou côncavo. Como que eu sei se meu polígono é convexo ou côncavo? Tem dois exemplos aqui. Esse é um polígono convexo. O que é um polígono convexo? Imagina que você vai pegar uma régua e você vai aumentar... Você vai aumentar todos os lados dele, ó. Você vai fazer uma reta maior, ó. Em todos os lados dele. Uma reta que passe por esse lado, né, gente? Tá vendo aqui? Eu estou só aumentando esses lados, ó. Estou fazendo eles serem maiores. O meu polígono, ele é dito convexo quando? Quando, se eu aumentar os lados dele, se eu fizer retas passando pelos lados desse polígono, essas retas não vão entrar dentro do polígono. Tá vendo que essas retas estão passando tudo para fora do polígono, não estão indo para dentro? Então, quando não vai para dentro do polígono, essas retas que eu aumento os lados dele, ele é chamado convexo. O meu polígono ele também pode ser côncavo. O que é um polígono côncavo? Ó, eu vou novamente aumentar os lados do meu polígono. Ó. Vou fazer retas passando por todos os lados dele, ó. Mas o côncavo, olha só o que acontece. Em um polígono côncavo, quando eu aumento os lados dele, o que acontece? Essas retas que eu faço, elas cortam ou elas vão para dentro do polígono. Elas entram na região interna do polígono. Então, isso é um polígono côncavo, que é diferente do polígono convexo. Já volto para falar sobre outras coisas sobre polígonos com vocês, porque hoje a gente tem muita coisa para aprender. Vamos lá. Gente, não esquece de fazer as anotações, hein? Vamos lá. E, gente, hoje não para. Vamos lá, galera, estamos de volta. E agora a gente vai lá para a apostila, na página 106, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre os polígonos e sobre os elementos dele. Gente, como eu já falei com vocês, eu posso nomear um polígono através dos lados dos ângulos dele. Então, esse seria o polígono A, B, C, D, E. Ok? Gente, vértices. Quais que são os vértices do meu polígono? São os pontos em que os segmentos de reta se encontram. Então, os vértices desse polígono são A, B, C, D e E. Esses são chamados vértices do meu polígono. Os lados do meu polígono são compostos pelos segmentos. Então, eu tenho um lado aqui, uma reta, são as retas, tá? Os lados são as retas. Então, eu tenho a primeira reta, reta AB. Então, esse é o lado do meu polígono, com um traço em cima para indicar que é um segmento de reta. Eu tenho o lado BC, letra maiúscula, né, gente? Porque eu tô falando dos pontos e um tracinho em cima para indicar que é segmento. Tem um lado CD, tem um lado DE e tem um lado EA ou AE. Tá, gente? Então, esses são os lados do meu polígono. Eu tenho os ângulos internos do polígono. Lembra que ângulo é o valor da abertura, é esse espaço? Ângulo interno, primeiro, gente, se é interno, está dentro. Então, eu tenho que analisar dentro. Então, são essas aberturas aqui, os ângulos internos, ó. São essas aberturas. Quantos ângulos esse polígono tem? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 ângulos internos, que é a quantidade de vértices que ele também tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E também tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, os ângulos internos desse polígono são os ângulos A, chapéuzinho no A para indicar que é ângulo. O ângulo B, chapéuzinho no B. O ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Por que eu estou falando assim, com o chapéuzinho em cima? Porque é o ângulo que está de frente para o vértice E, o ângulo que está de frente para o vértice A. Tem também os ângulos externos. Como que eu faço para eu medir os ângulos externos de um polígono? Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, quero medir o ângulo externo do ângulo A. Eu vou fazer uma reta aqui, ó, acompanhando, aumentando esse lado do polígono. Eu faria isso, ó, em todos os lados, só que só
precisa aumentar pra cá e aumentar pra cá. Só um lado. Certo? Eu tô aumentando todos, ó. Todos eu estou aumentando na mesma direção. Observe se aumenta pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vamos lá. Vou deixar isso sem fazer, só pra vocês não se confundirem, tá? Como que eu mediria o valor do ângulo externo em relação ao ponto A? Eu fiz, tá vendo que eu fiz, ó? Eu aumentei esse lado pra cá, tá vendo que eu aumentei ele pra cá? Então, o valor do ângulo externo dele seria esse ângulo aqui, ó. Olha aqui, na apostila pra ficar mais claro pra vocês. Olha lá. Aqui, ó. Tá vendo? Ele aumenta os lados de todo o triângulo, de todo o polígono, tá vendo? Ele aumenta todos os lados, que poderia ser pra cá, ó. Ele aumenta todos os lados. E o valor do ângulo externo é esse ângulo que se forma aqui, ó. Quando você aumentou o lado, você fez esse segmento de reta aumentando ele. Então, esse seria o ângulo externo e esse seria o ângulo interno. É assim que eu consigo medir o ângulo externo de um polígono. Se você considerar, igual na sua apostila, que teria um ponto aqui, ó, vamos colocar um ponto P, qual que seria o ângulo, o ângulo externo dele, ó? Seria o ângulo que passa por E, por exemplo, o ângulo que passa pelo ponto E, pelo ponto A, chapéuzinho no A porque o ângulo estaria aqui, e pelo ponto P. Por quê? Porque se eu considerar que é o ângulo AEB, é o ângulo interno, ó. EAB, quer dizer, gente. EAB é o ângulo externo, é essa abertura aqui. Agora, se eu considero que é EAP vindo pra cá, aí eu considero que é o ângulo externo. É assim que eu meço o ângulo externo de um polígono. Tem também as diagonais de um polígono. Deixa eu apagar aqui Vou apagar aqui o que eu já fiz. Vai ficar mais fácil. Vamos lá, vamos fazer outro. Fazer outro polígono. Gente, não vai ficar perfeitamente igual, tá? Mas não tem problema. Isso aqui é só pra vocês perceberem como se faz, tá bom? Senão fica muito borrocado, cheio de coisa. Vamos supor, então, que é esse nosso polígono A, B, C, D, E. Eu sei que não ficou igual, tá, gente? O que é diagonal? Diagonal de um polígono é quando é um segmento de reta que liga dois vértices que não são consecutivos. O que é consecutivo? Que vem após o outro, logo após o outro. Então, ó, A é consecutivo de B. Então, isso aqui não é diagonal, isso aqui é lado. O lado do polígono AB. Do polígono ABCDE. Quando eu estou falando de diagonal, é quando eu ligo, ó, eu estou ligando dois vértices que não são consecutivos. Então, isso aqui é uma diagonal. AC. Eu posso fazer a diagonal aqui, ó, AD? Posso. É só eu ligar aqui, ó, esses dois pontos e é uma diagonal. Eu posso ligar BE? Posso, vai ser outra diagonal. Posso ligar BD? Posso, vai ser outra diagonal. Então, diagonal é quando eu ligo vértices não consecutivos de um polígono. Tem também, gente, os polígonos regulares. O que são polígonos regulares? São polígonos em que todos... Anota aí, gente, anota que é importante. Polígonos regulares são polígonos em que todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos também têm a mesma medida. Na geometria, a gente fala que eles são congruentes. Então, são polígonos que os lados e os ângulos são congruentes. Exemplo de um polígono regular, o quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais e também tem todos os ângulos iguais. Não quer dizer, gente, que ângulo e lado vai ter a mesma medida, até porque lado é medida de comprimento e ângulo é medida angular. Então, por exemplo, o quadrado. Vamos supor que eu construo um quadrado de 4 centímetros de lado. Então, todos os lados vão medir 4 centímetros e o ângulo interno de um quadrado tem 90 graus. Então, todos os ângulos vão medir 90 graus. Então, isso são polígonos regulares, lados e ângulos congruentes. Eu tenho, gente, também uma nomenclatura para os polígonos, classificação, né, dos polígonos, em relação à quantidade de lados. Eu quero que vocês leiam essa tabela.
Ah, professora, eu preciso gravar? Gente, lê 2 vezes. Por quê? Porque é legal sim vocês saberem, tá bom? Não quer dizer que você vai ter que ler 20 vezes no dia pra você gravar. A gente vai falar mais vezes sobre isso. Só que ler 2 vezes só pra já ir despertando pra vocês. Quando vocês lerem, vocês ficarem, ah, eu já ouvi isso alguma vez, eu acho que eu lembro, entendeu? Então leiam aqui, ó. Por exemplo, um polígono de 3 lados é um triângulo. Um polígono de 4 lados é um quadrilátero. Por que não é um quadrado? Um quadrado é um polígono regular de 4 lados. Se for um polígono regular de 4 lados, é um quadrado. Se for só polígono sem ser regular, é quadrilátero. De 5 lados, pentágono. De 6 lados, hexágono. Então, vocês vão ler isso aqui, tá bom? Gente, para a casa de vocês. Página 108, número 24 e 25. Gente, 24. Vocês têm uns ângulos assinalados aqui, ó. Aqui é no F, aqui é no A e no B, aqui é no A, aqui também é no A. É para você classificar, não é para você dizer quanto mede. É para você só dizer se ele é agudo, reto ou obtuso. O que é isso, professora? Volta um pouquinho nas páginas lá de ângulo e relembra. O que é ângulo agudo? O que é obtuso? O que é reto? Vamos lá. Na 25, é para você dizer novamente, você vai analisar dentro desse polígono quais ângulos são agudos e quais ângulos são obtusos. E página 109, número 28. Considerando esses 2 polígonos, é para você responder as questões. Analisa primeiro os polígonos e responde as coordenadas dos vértices. Vértices são os pontos. Quais vértices possuem a mesma coordenada vertical que o vértice C do pentágono? Então, você vai no vértice C do pentágono, aí você vai ver, analisar dentre esses 2. Qual que é o pentágono? O pentágono é um polígono de 5 lados. Aí você vai ver o vértice C. Aí você vai olhar nesse polígono aqui, qual que tem a mesma coordenada vertical. E assim você vai responder. E, gente, ponto extra, página 109, fazer esse desafio aqui, ok? Gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau.